Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Marcos, capítulo 11, e dos versículos do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pomba. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho a gente pode meditar 2 pontos fundamentais. Primeiro, Jesus, quando ali amaldiçoou aquela figueira, apesar de não ser tempo de dar figos, mas Jesus também quis dar para os discípulos uma lição, ensinar os discípulos o poder da palavra e o poder da oração. Quando Jesus volta e chega novamente no templo, Jesus vê que sua casa tem se transformado num lugar de comércio, não mais um lugar de oração, não mais um lugar de encontro com Deus. E esse evangelho ele é forte também para nós hoje, que muitas vezes também nós transformamos, né, ao redor do entorno das nossas igrejas, lugares de comércio, lugar de pessoas que são oportunistas, que não fazem nada para a igreja, para ajudar, apenas retiram da igreja, apenas sugam da igreja e ainda falam mal da igreja. Então, Jesus quis trazer esta cena que é muito importante e primeiro até nos chama a atenção. Nossas atividades, nossas ações pastorais, ela é para proveito próprio ou é de fato uma ação que vai levar a uma contemplação e uma adoração ao Deus verdadeiro? Como nós estamos vivenciando esta experiência de fé no templo sagrado? Então, essa parte do Evangelho, Jesus quer nos trazer esta relação, essa proximidade com o templo, o lugar de Deus, lugar de oração. E quando Jesus já está voltando com os discípulos ali, Pedro vai ver, né, que a árvore que Jesus tinha amaldiçoado, ela tinha secado até a raiz. E aí Jesus volta a falar novamente no assunto, para que tome consciência que esta palavra tem poder e que a oração tem poder. E aí vem a grande orientação que Jesus vai dar aos seus discípulos. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiver contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Esta relação do perdão e da graça de Deus. Às vezes nós dizemos até que perdoamos, mas o nosso coração ainda está fechado
cheio de rancor. Ficamos, de fato, procurando alguma situação, né, para depois armar alguma cilada. Que este evangelho de hoje nos ensine, primeiro, a buscar o templo de Deus como lugar, como a montanha sagrada, como no Antigo Testamento, o lugar de oração, o lugar de falar com Deus. E que, para que de fato tenhamos este poder na oração, é preciso primeiro converter o coração, perdoar a todos aqueles que nosso coração ali está fechado, magoado, com ressentimentos, pedir perdão e de fato tomar consciência deste perdão em nosso coração. Tenhamos um bom dia e que Deus abençoe a todos.